aprovação. Olá pessoas, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. Na aula de hoje vamos ver fração. Quando a gente fala de fração, a gente fala em dividir coisas em tamanhos iguais, em quantidades iguais. Aqueles exemplos clássicos que vêm logo à mente são dividir uma pizza em fatias iguais, dividir chocolate em partes iguais. Então, quando a gente fala em fração, a gente fala em dividir coisas em partes e tamanhos iguais. Uma fração é representada da seguinte forma. A gente tem um traço, um número em cima e um número embaixo. O número de cima a gente chama de numerador. A parte de baixo a gente chama de denominador. E o denominador tem que ser um número que seja diferente de zero. Por exemplo, nessa figura foi dividida em 4 partes. E a gente tem 4 partes de um total de 4. Isso quer dizer, a gente tem a figura inteira, a gente tem um inteiro da figura. Se essa figura fosse uma pizza, e a gente dividisse essa pizza em 4 partes iguais, e a gente comesse 2 dessas partes, sobrariam 2 partes de um total de 4. Ou seja, a parte de baixo da fração, o denominador, representa a quantidade total de partes que a gente tem. E a parte de cima, o numerador, é a quantidade total de partes que a gente quer representar. Por exemplo, na figura ao lado, foi dividido em 4 partes iguais, então o denominador é 4. E se a gente quiser representar a parte roxa, são 3 partes, pelo total de 4. Então, 3 quartos. Vamos ver um outro exemplo. Então, essa figura foi dividida em 5 partes e a gente tem 2 partes em amarelo. Então, a fração que representa a parte amarela é 2 quintos. A gente tem 2 partes de um total de 5 partes. Nessa outra figura temos uma parte do total de 6 partes. Então, a parte marrom é representada por 1/6. A gente tem uma parte do total de 6 partes. E nessa outra figura, a figura foi dividida em 8 partes iguais e a gente tem 4 dessas 8 partes. Então, a fração representada é 4 de um total de 8, 4 oitavos. Mas se a gente perceber, essas 4 partes representam a metade da figura. Então, a gente pode representar essa fração da seguinte forma também. 1/2. E a gente diz que 4 oitavos e 1/2 são frações equivalentes, representam a mesma quantidade de um total. Agora vamos dividir essa figura em 2 partes iguais. A parte em verde é representada por 1/2. É 1/2 do total da figura. Mas se dividirmos essa figura em 4 partes iguais, vejam que a parte em verde continua sendo a mesma, mas agora a gente pode representar também como sendo 2 partes de um total de 4. E se dividirmos em 8 partes iguais, continua sendo a mesma quantidade em verde, mas agora a gente também pode representar como sendo 4 partes de um total de 8. E a gente chama essas frações 1/2, 2 quartos e 4 oitavos de frações equivalentes. A gente também pode fazer o processo contrário. Pegar uma fração com números maiores e transformar em frações mais simples. Por exemplo, basta pegar um número que divida o 360 e o 270 ao mesmo tempo. Nesse caso, o 10. Podemos dividir 360 por 10, vai dar 36, 270 por 10 vai dar 27. E podemos continuar se encontrarmos algum número que divida o 36 e o 27 ao mesmo tempo. Podemos fazer isso por 3. 36 dividido por 3, 12. 27 dividido por 3, 9. Podemos dividir por 3 de novo. Então vai ficar 4 sobre 3. E agora não tem nenhum número que divida o 4 e o 3 ao mesmo tempo. Então a gente chama essa fração de fração irredutível. E esse processo de achar frações equivalentes menores, mais simples, a gente chama de
simplificação de fração. Também podemos usar fração para comparar quantidade de coisas. Por exemplo, temos 9 maçãs, 3 goiabas, 4 cajus, um total de 16 frutas. Podemos representar a quantidade de maçãs em relação à quantidade total de frutas. Aí teremos 9 maçãs no total de 16 frutas. E teremos 3 goiabas no total de 16 frutas. E 4 cajus no total de 16 frutas. Simplificando, também podemos dizer que temos 1/4 de cajus. Podemos usar a fração para comparar quantidades também no seguinte exemplo. Nós temos uma turma com 40 alunos, 16 alunos e 24 alunos. Podemos representar o total de alunos como sendo 24 no total de 40 alunos. Também simplificando, pode ser 6 sobre 10. E os alunos são 16 de um total de 40. Simplificando, podemos escrever 4 sobre 10. Essa fração que tem o denominador 10 é uma fração especial. A gente chama de frações decimais. As frações decimais são todas as frações com denominador 10 ou múltiplo de 10. Pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. Uma fração decimal é bem simples de transformar em um número decimal. Por exemplo, 547 sobre 10. A gente pode representar por 54,7. Basta a vírgula dar uma casa para a esquerda. Sobre 100, 5,47. Sobre 1000, 0,47. E assim por diante. Uma outra fração bem especial é uma fração com denominador 100. Por exemplo, 54 sobre 100 a gente chama de 54%. Porcentagem é um tipo de fração bastante usado. Voltando ao exemplo anterior, a fração 6 sobre 10 também pode ser reescrita como 60 sobre 100. Então podemos dizer que 60% da turma é composta por alunos. Da mesma forma, 4 sobre 10 pode ser representado como 40 sobre 100. E 40% da turma é de alunos. Outro uso de fração para comparar quantidades é a densidade demográfica. Para achar a densidade demográfica, basta pegar a quantidade total de habitantes e dividir pela área total ocupada. Por exemplo, no Brasil, nós temos, em 2014, uma densidade demográfica de 23,8 habitantes por quilômetro quadrado. Vamos ver um exemplo. Flávia ganhou um prêmio de R$ 1.600. Decidiu dar 1/4 dessa quantia ao filho e 3/8 ao marido. Quantos reais receberá cada um? Agora pause o vídeo e tentem resolver. Então, Flávia ganhou um prêmio de R$ 1.600 e deu 1/4 para a filha e deu 3/8 para o marido. E quanto recebeu cada um deles? Então, ela deu 1/4 à filha. Então, ela pegou a quantia que ela tinha e dividiu em 4 partes iguais. Ela pegou 1.600 e dividiu em 4 partes iguais. 1.600 dividido por 4, cada parte dessa vai ter R$ 400. E como ela deu 1/4 para a filha, deu uma parte dessas 4 para a filha. Então, a filha recebeu R$ 400. Para o marido, ela deu 3/8. Então, ela pegou 1.600 e dividiu em 8 partes iguais. 1.600 dividido por 8, cada parte dessa vai ter R$ 200. Então, ela deu 3/8, deu 3 partes dessas 8 partes para o marido. Então, o marido vai receber 3 vezes 200, que vai dar R$ 600. Vamos ver outro exemplo. Dos 162 abacates que Cláudio colheu do seu pomar, 1/9 estava impróprio para a venda. Quantos abacates poderiam ser vendidos? Esse é o momento em que você pausa o vídeo e tenta resolver. Então, seu Cláudio, ele colheu 162 abacates. E 1/9 desses abacates estavam estragados. Quantos abacates seu Cláudio vai poder vender? Quantos abacates estão bons? Então, ele pegou esses 162 abacates e dividiu em 9 partes iguais.
162 dividido por 9 vai dar 18. Então, cada uma dessa parte vai ter 18 abacates. E uma parte dessas 9 partes está estragada. Então, a gente tem 18 abacates estragados. 18 abacates estragados, o resto estão bons, podem ser vendidos. Então, a quantidade de abacates que podem ser vendidos é 162 menos esses 18 abacates estragados, um total de 144 abacates. Ou também a gente pode representar como sendo 8 nonos de abacates bons. Então, basta pegar 18 e multiplicar por 8, que também vai dar 144. Um outro exemplo. Um automóvel, a posição do ponteiro do mostrador da gasolina indica 3/4 do tanque, que correspondem a 39 litros de combustível. Quantos litros cabem no tanque de combustível desse automóvel? Então, pausem o vídeo e tentem resolver. No mostrador, está marcando 3/4 do tanque. E esses 3/4 do tanque equivale a 39 litros de gasolina. Então, quantos litros cabem no tanque? Então, a questão diz que tem 3/4 do tanque. Então, ele pegou a quantidade de gasolina do tanque e dividiu em 4 partes iguais. E tem 3/4 desse total. Então, ele tem 3 partes do total de 4 partes. E essas 3 partes juntas equivalem a 39 litros. Então, cada parte dessas 3 vai ter 13 litros. No total, 39 litros. Então, como ele dividiu em 4 partes iguais, se essas 3 partes, cada uma tem 13, a quarta parte também vai ter 13. Então, no total, ele vai ter 4 vezes 13 litros, que dá 52 litros de gasolina. Agora, vamos representar a parte vermelha dessa figura. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes vermelhas. 9 partes vermelhas e foram divididas em partes de 4 em 4. Então, a gente tem 9 sobre 4, 9 quartos. Note que o numerador é maior que o denominador nessa fração. Então, esse tipo de fração a gente chama de fração imprópria. Também a gente pode representar da seguinte forma. A gente tem uma parte inteira, 4 partes no total de 4. Também tem outra parte inteira, 4 partes no total de 4. E nessa terceira parte a gente tem só uma parte em vermelho de um total de 4 partes. Então a gente tem 2 partes inteiras e um quarto. 2 inteiros e um quarto. Essa forma de representar a gente chama de forma mista. Agora é sua vez de pausar o vídeo e tentar representar a parte amarela dessa figura na forma mista e na forma de fração imprópria. Então, vamos começar por fração imprópria. A gente tem 7 partes amarelo divididas em 2 em 2. Então, a gente tem 7 sobre 2. Essa é a fração imprópria. Na forma mista, a gente tem o seguinte. Tem uma parte inteira, 3 partes inteiras. E a última parte, da última figura, a gente tem uma parte que é dividida em 2 partes. Então, a gente também pode representar essa fração como sendo 3 inteiros e 1 meio. E a gente também pode transformar uma fração da forma mista para a forma imprópria e vice-versa. Por exemplo, da forma mista para a fração imprópria. Se a gente tem a fração 5 inteiros e 3 quartos, basta a gente pegar a parte inteira da fração, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. E repetir o denominador. Ou seja, nesse caso a gente vai ter 5 vezes 4, 20, o resultado mais 3. Então vai dar 20 mais 3, 23. E basta repetir o denominador. Então essa fração 5 inteiros e 3 quartos, na forma mista, pode ser representado como 23 sobre 4, na forma de fração imprópria. E o contrário, fração imprópria para forma mista. É bem mais simples. Basta a gente pegar o numerador, nesse caso 23, e dividir pelo denominador, nesse caso 4.
23 dividido por 4 vai dar 5 e vai sobrar 3. Então, esse 5 é a parte inteira e o que sobrou é o numerador. E o denominador? Basta repetir o 4. Então, 23 sobre 4, na forma de fração imprópria, pode ser representado como 5 inteiros e 3 quartos na forma mista. Exemplo. Um ciclista andou 2 inteiros e 1/2 de horas. Descansou 1/5 de hora. A seguir, andou mais 3 inteiros e 3 quartos de hora. Com isso, completou um percurso de 36 km. Quantas horas gastou para concluir o percurso? Pause o vídeo e tentem resolver. Então, o ciclista, primeiramente, ele andou 2 horas e 1/2 de horas. Depois, descansou 1/5 de hora. E por último, andou 3 horas e 3 quartos de hora. Quantas horas gastou para concluir o percurso? Então, primeiro ele andou 2 horas e 1/2 de hora. 1/2 de hora é a metade de 1 hora. Então, ele andou 30 minutos. Então, no total fica 2 horas e 30 minutos. Descansou 1/5 de hora. Então, ele pegou 1 hora e dividiu em 5 partes iguais. Pegou 1 hora, 60 minutos e dividiu em 5 partes iguais. Então, cada parte dessa vai ter 12 minutos. Como ele só descansou uma parte de 5, ele descansou apenas 12 minutos. E por último, andou 3 horas e 3 quartos de horas. Então, 3 horas e 3 quartos de hora. Ele pegou 1 hora, 60 minutos, e dividiu em 4 partes iguais. Então, cada parte dessa vão ter 15 minutos. Como ele andou 3 partes de 4, ele andou 15 mais 15 mais 15, 45 minutos no total, 3 horas e 45 minutos. Então, basta somar o tempo que ele gastou nessas 3 situações, que vai dar 6 horas e 27 minutos. Se você está com dificuldade de somar horas, basta mandar uma mensagem para tirar dúvida. Vamos ver o nosso último exemplo de hoje. Como lição de casa, Marcos deve resolver 20 questões de matemática. Antes do lanche, ele resolveu metade dessas questões. Após o jantar, ele fez 1/5 das questões restantes. Quantas questões ainda faltam resolver? Então, pause o vídeo e tentem resolver. Então, Marcos, ele tinha 20 questões. Resolveu metade antes do lanche. Resolveu 1/5 das questões restantes depois do jantar. Quantas questões ainda faltam para resolver? Então, primeiro, ele resolveu metade das 20 questões. Então, ele resolveu 10 questões, faltam resolver 10 questões. E depois da janta, ele resolveu 1/5 das questões. Então, ele pegou essas 10 questões e dividiu em 5 partes iguais. Então, cada parte dessa vai ter 2 questões. E resolveu uma dessas 5 partes. Então, só resolveu 2. Se só resolveu 2, das 10 sobraram 8 questões. Então, faltam 8 questões para Marcos resolver. Bom, por hoje terminamos aqui. Qualquer dúvida é só mandar um oi. Bons estudos!